Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos às nossas conversas de todas as terças-feiras. Nós estamos aqui e estamos informando, as pessoas que nós estamos iniciando o nosso vídeo ao vivo. Boa noite, Salete Dalosto, Valtinho, BH67, boa noite. Marisa Araújo, Jonas Rabelo, boa noite, Gomes Eda, sejam bem-vindos, fiquem aí conosco, acompanhando a nossa conversa de hoje, o que o Oriente traz para a nossa saúde mental. Boa noite, Meires Moreira, sejam bem-vindos todos vocês. E nós hoje vamos falar sobre saúde mental na perspectiva oriental. Um atrevimento que a gente tem aprendido a partir do momento que a gente começou a estudar sobre o mindfulness, que é uma prática, uma técnica, uma ferramenta, como as pessoas quiserem, que foi construída em Harvard, uma das universidades mais importantes do mundo, a partir de conhecimentos da sabedoria oriental. Boa noite aí, Gabi Baby, Fabrício, boa noite, Margarete Terapeuta. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos aguardar mais um minutinho para que as pessoas sejam avisadas que nós estamos ao vivo. Fiquem aí conosco. Algumas pessoas nos perguntaram sobre a nossa live, a nossa entrevista no sábado com o Dr. Alexander Moreira, esse psiquiatra que ganhou o maior prêmio da Associação de Psiquiatria Americana para os profissionais que se dedicam às pesquisas, ao estudo sobre saúde mental e espiritualidade. E ele nos trouxe muitas informações sobre a pesquisa de mediunidade genética. Então, ela está no nosso Instagram. Então, para quem não assistiu, ela ainda está lá no nosso Instagram e vocês podem ter acesso ao conteúdo integral. Boa noite aí, Entre Panos e Cozinhas. Boa noite, Aparecida. Vamos começar a falar sobre a perspectiva oriental para a saúde mental. E como essa perspectiva ela é muito ampla, a gente escolheu um dos trabalhos, ou melhor, um dos princípios filosóficos mais importantes dentro da perspectiva oriental, que é o taoísmo. O taoísmo, ele nos traz inúmeras ferramentas sobre a questão de uma vida saudável, de uma saúde mental. O Jonas Rabelo está nos perguntando, vai ter uma conferência estadual espírita em Curitiba, se eu estarei lá. Não, eu não vou estar lá não, Jonas. É um trabalho do movimento federativo espírita e eles têm lá a sua estrutura e a sua construção. Mas obrigado pela lembrança aí, se nós estaríamos presentes ou não, que seja um evento de muito sucesso. Vamos falar rapidamente como surge o taoísmo, porque não é esse o nosso principal foco.
O taoísmo, ele vem dos ensinamentos de Lao Tse, que teria vivido no século VI antes do Cristo. E o livro básico que reúne os ensinamentos de Lao Tse é o Tao Te Ching. Então, ele traz todos os ensinamentos do taoísmo. E o que nós vamos trazer aqui é algumas perspectivas que o taoísmo nos traz e que nós entendemos serem importantes para que nós tenhamos uma vida mais saudável, do ponto de vista mais amplo e também do ponto de vista da saúde mental. Quais são os principais temas ou objetivos presentes no taoísmo? Então, nós temos a justiça social, a restauração da ordem social, a paz absoluta através da total submissão à natureza e os seus principais valores, que é a pureza, a calma, a simplicidade e a unidade. Nós vamos falar rapidamente desses objetivos, porque muitos deles vão ser comentados na nossa conversa, né? Mas o taoísmo buscava, né? E ainda busca essa construção de uma justiça social. Essa justiça social, ela envolve esses princípios que nós trouxemos aqui, né? Para que exista uma justiça social, todas as criaturas, elas têm que ter a capacidade de acessar a pureza, a calma, né? Buscar a simplicidade e a unidade. Nós sabemos que justiça social é algo ainda no campo do ideal. Nós não temos nenhuma sociedade no contexto histórico e hoje muito menos aonde exista verdadeiramente uma justiça social. E muitas vezes o que se prega em determinadas doutrinas são formas de justiça social que defendem determinadas classes e que, ao defender determinadas classes, elas, por consequência, elas prejudicam outras, e isso não é justiça social. Nós buscamos uma organização política ideal que atenda todas as pessoas, e aí se fala em democracia, se fala em autoritarismo, se fala em império, se fala em reinado, em socialismo, em comunismo. Todos esses regimes estiveram presentes no século XX. Todos eles. Se nós pegarmos a história, inúmeros países tiveram esses regimes. Em nenhum deles se construiu uma verdadeira justiça social. E mesmo quando se fala de democracia, que é um princípio que vem do povo grego, nós sabemos que o que eles falavam de liberdade de expressão era uma liberdade de expressão de algumas classes privilegiadas politicamente ou culturalmente,
dentro da Grécia e não de todo o povo. Mas nenhum sistema político na história construiu alguma coisa de justiça social plena, mas o taoísmo se propõe a isso. Se propõe a restauração de uma ordem social, né? Onde os elementos da sociedade eles têm um papel, eles têm uma interdependência e essa construção ela tem um significado de crescimento, seja onde for. Se nós pegamos a questão de que o taoísmo, né, surge no Oriente, nós vamos ver que lá nós temos classes, castas, e isso que se chama ordem social em determinadas visões não é a ordem social, talvez, que a gente gostaria que o universo vivesse. O taoísmo prega, né, que a paz absoluta, a paz interna e real do indivíduo, ele alcança através da sua total submissão à natureza. Então, para eles, nós temos que aprender o que são as leis naturais e o que elas nos convidam a fazer e viver. Ele nos diz que a natureza, mesmo a natureza humana, quando nós agimos e atuamos, ela traz respostas que nos falam se aquilo é bom ou não é bom para nós. A natureza, ela assinala caminhos mais saudáveis. E aí eu vou trazer 2 exemplos para a gente pensar, né? Há determinadas cores que são observadas por determinados animais, insetos, e essas cores, elas trazem uma mensagem a nível de estimulação, se aquela planta é algo bom ou ruim para aquele ser. E os animais, os insetos, eles tendem a agir seguindo essas leis. Então eles buscam se proteger. E quando a gente vê, né, certos animais não comem determinadas coisas, animais que têm condições orgânicas de comerem alimentos deteriorados são alguns, não são todos, né? Os animais comem e quando têm a sua fome saciada, eles não continuam como os homens fazem através da compulsão e da gula, que se transforma em elementos que vão trazer doença para o indivíduo. Então, o taoísmo acredita que para a gente viver em paz, e não é a paz que não tem guerra, é a paz que faz com que a criatura se conecte com a vida e que as coisas fluam dentro de um movimento do universo, a gente tem que aprender a se submeter à natureza. Algo que nós desaprendemos e hoje os grandes problemas que nós estamos vivendo, que geram outros grandes problemas, eles partem do desrespeito do homem a determinadas leis da natureza, e com isso nós vamos criando as crises climáticas, e as crises climáticas trazem para a gente problemas econômicos, sociais e de saúde.
Então, essa é uma visão extremamente importante para a gente pensar. Quando o taoísmo fala de pureza, não é muito essa pureza que a gente às vezes vê de candura, de inocência. Ela tem muito mais a ver, quando você lê, da pureza que a metalurgia fala dos minerais. Né? Da pureza de quando algo, né, ele age porque ele é harmônico em si mesmo, ele é um elemento puro. Você é um ser humano no na maior condição de se fazer humano. A calma, né, ela tem muito a ver nesse sentido, né, com a serenidade, né, com a harmonia, com a tranquilidade, coisa que a cidade grande, a vida ocidental, muitas vezes tira o indivíduo desse lugar, né, e você poder estar pleno diante da natureza onde você está, seja ela qual for. Simplicidade. Né? Essa simplicidade, né, ela fala de algo, né, que a própria lei da natureza, a lei divina, ela é simples, né? Ela não é complexa. Quem cria complexidade e dificuldade somos nós, os homens. Mas a simplicidade, ela traz uma ideia que depois os estoicistas falam muito, quando as minhas expectativas não são altas, quando as minhas buscas não são incessantes e eu quero ter sempre mais, ter mais posse, mais coisas na vida, né? Quando eu não busco isso, eu tenho mais chance de viver em calma, porque uma vida simples, ela exige menos recursos e ela traz a gente menos expectativas e, por consequência, menos frustrações. Hoje, as pessoas se frustram muito porque a gente espera muito do outro, muito das coisas, muito da vida, muito da capacidade de construir sucesso, fortuna, poder. Quando a gente faz essa busca pela simplicidade, e isso não é tão fácil, mas é possível, a gente vai reduzindo esse contexto na vida. É algo muito difícil, né? Principalmente para as pessoas que têm muito, de abrirem mão desse contexto, né? E a unidade. E essa unidade é entender que o universo, ele é uno. As coisas que acontecem no universo, seja no macrocosmo ou no microcosmo, elas são harmônicas dentro da lei. E mesmo quando se quebra essa harmonia, existem elementos dentro da própria natureza que fazem, né, uma força para que isso se retorne a essa unidade. Nós somos um único organismo, se a gente pudesse dizer isso. E
Isso não significa que a gente é igual a todos. Isso não significa que nós temos a mesma missão e o mesmo papel, mas que nós temos uma missão e um papel que, se a gente vivenciar essa missão e esse papel, nós vamos estar em harmonia com tudo, e isso vai nos fazer sentir mais saudáveis. O taoísmo, ele nos traz que existem 3 grandes tesouros. E aí, quando a gente fala desses 3 grandes tesouros, nesse mundo consumista, hedonista, né, onde todo mundo quer ter mais e sempre mais, parece que a gente está na contramão da vida. E as pessoas têm muita dificuldade de entenderem isso. A primeira coisa, humildade. Um homem que constrói em si a virtude da humildade, ele tem um tesouro. E o que é a virtude da humildade? A palavra humilde vem de humus. Humus vem de terra, mas uma terra que ela é estercada, uma terra que ela é capaz de produzir as coisas. A humildade, né, é reconhecer que a gente tem esse lado, e eu vou usar o termo, o lado esterco, mas nós temos o lado terra, e que esses 2 elementos, se eles forem bem direcionados, eles vão servir de alimento. Né? O detrito, aquilo que os animais, os homens não querem e devolvem para a terra recebe isso e transforma isso em alimento para que outros seres venham e construam um novo momento, um novo ciclo, e que alimente uma nova cadeia, e isso vai sempre sendo assim. Humildade não é dizer que eu sou pobre coitado, que eu sou alguém ruim, não. A humildade é reconhecer que, apesar daquilo que aparentemente em mim é ruim, se eu souber usar, eu vou ser um instrumento para auxiliar as pessoas. Um outro tesouro que ele traz para a humanidade, né, é da simplicidade, que nós já falamos. E o outro é da afetividade, do afeto. Uma pessoa que desenvolve a capacidade de expressar e vivenciar afeto é, dentro do taoísmo, uma pessoa rica. Ela tem um tesouro. A afetividade, que envolve a nossa emoção, os nossos sentimentos, né? E que exige de nós uma coragem para a expressão. Há muita gente na nossa sociedade que não consegue expressar a sua afetividade. Nem numa afetividade externa, de um abraço, de um beijo, de um carinho, numa afetividade verbal, uma palavra que toca o outro, que movimenta energias no outro, nem uma expressão interna
né, que as pessoas podem ler pela simples presença da criatura e que transforma esse processo. É muito interessante, né, porque quando a gente fala disso, fala assim, mas como é que o senhor está falando de psiquiatria e isso parece simplesmente religião? Não, né? Nós não estamos falando de ritos, não estamos falando de crenças, nós estamos falando de vivência humana. Quando nós estamos dizendo de humildade, de simplicidade, de afetividade, nós estamos falando de relacionamento. E relacionamento é uma coisa fundamental para as pessoas. Muita gente passa grande parte da vida buscando tesouros, buscando dinheiro, poder, beleza, sucesso. E elas, no caminho, até alcançam essas coisas. Mas essas coisas, com um curto prazo de tempo, elas passam a não ter o mesmo valor. Há uma exigência de se ter mais. E essa frustração de se ficar com fome o tempo todo de algo e que quando esse algo mais chega, ele já é menos e se precisa de outras coisas, isso frustra e isso adoece as pessoas. É visível no nosso trabalho que pessoas que aparentemente são felizes, são pessoas socialmente reconhecidas, internamente, a grande maioria delas são vazias e são adoecidas. Porque elas não conseguem, até no lugar onde elas estão, muitas vezes, viver essa afetividade, e são os relacionamentos felizes aquilo que mais causa inveja às criaturas na caminhada. Então, esses são os grandes tesouros que nós deveríamos procurar. Infelizmente, a nossa procura, né, e a gente vê isso na rede social o tempo todo, é de alcançar esses lugares. E quando a gente não alcança, porque a maioria não alcança, né, há uma ilusão e uma falsa ideia que é transmitida de um monte de gente que vive sucesso, que está num lugar de sucesso, que quando você conhece essa pessoa no dia a dia, você vê que aquilo tudo que ela diz, às vezes, não está presente na vida e muitas vezes ela nem consegue buscar aquilo por ela própria, embora ela diga e transmita aos outros que aquilo é felicidade. Há um ensinamento do taoísmo que é muito importante na perspectiva de saúde mental. É uma coisa óbvia, mas o que é óbvio não significa que as pessoas conseguem apreender. O taoísmo nos diz que uma longa viagem começa com um único passo. Quando a gente quer uma longa viagem, imediatamente nós
vamos nos sentir infelizes por não alcançar isso. E o que é pior, nós não aprendemos a valorizar cada passo que a gente dá. Cada gesto pequeno que a gente possa ter. Nós vemos, às vezes, alguns testemunhos de pessoas que, por doença ou por acidente, perderam os membros superiores, inferiores, um deles ou todos, e falando num testemunho onde eles se reconstruíram e se reconstrói todo dia, de tantas coisas pequenas que eles faziam antes e que eles não davam valor e que hoje, não tendo capacidade de fazer, eles sabem o tanto que aquilo é importante e nós não damos a devida atenção a essas coisas. E são coisas pequenas. Tem gente que não vê e não sabe da lua. Para quem não viu hoje, a lua é uma lua crescente e a lua está linda. Né? A lua é um dos astros que mais me encanta, é uma das coisas da natureza que mais me encanta. É a lua e o mar. E quando eu posso estar diante do mar e vejo a lua nascendo e ela subindo no horizonte e brilhando e se apresentando no mar, aquilo é de uma beleza indescritível, me emociona. E tem gente que não consegue perceber o valor desse pequeno passo, que é a possibilidade que você tem de ver as coisas, inclusive a lua, de ver o sorriso do seu filho, de ver a flor que cresce e desabrocha no seu jardim, de ver aquela criança que você ama crescendo, mudando, né, as expressões, a forma de fazer. O que essa frase diz é que qualquer construção grandiosa que a gente queira da vida, ela começa certamente num movimento pequeno dos seus músculos sob a sua coordenação, mesmo que ela não seja consciente, para fazer o primeiro passo. A vida traz beleza nas coisas mais simples. E somos nós que precisamos entender esse processo. Eu vejo pessoas dentro do consultório, no meu trabalho, que têm aparentemente tudo que as pessoas querem ter. Elas têm sucesso, têm poder, têm dinheiro. São pessoas aparentemente bonitas. Elas têm o recurso da inteligência, da lucidez, mas elas são infelizes.
Primeiro, porque as coisas que elas têm já deixaram de ter valor porque elas são da sua posse. Depois, né, porque o que vale não é o que ela tem, é o que ela quer ter, é o que ela precisa acrescentar na vida dela. Então, nós, para termos saúde mental, nós temos que aprender a valorizar o primeiro e pequeno passo e a longa estrada que exprime para nós uma longa viagem. A gente precisa aprender a ver tudo. E como a gente não se dedica a esse lugar por N motivos, a gente passa sem ver a beleza das coisas. Eu não dirijo, né? Eu não dirijo automóveis, nem carteira eu tenho. Então eu ando na cadeira do carona, eu ando na poltrona de trás, né? E eu posso viajar e caminhar vendo muitas coisas e observando e vendo a beleza das coisas. E às vezes o motorista, porque ele tem que se ocupar realmente com a direção, ele caminha a estrada inteira e são poucas as coisas que me encantaram e que movimentaram a minha pessoa que eles conseguem perceber na sua caminhada. Então, quando se fala que uma longa viagem começa com um único passo, né, que muitas vezes a gente só lembra da questão da atitude de começar, né, mas esse princípio, ele fala que cada passo ele é fundamental porque a longa viagem só existe pelos milhares de passos que foram dados. E se a gente não valoriza cada um deles, lá para frente a gente vai até perder a noção de onde eles estavam. E aí, quando a gente quer recuperar a beleza da vida, nos faltam os recursos porque não tem a memória, não tem a experiência, a afetividade que envolve todo esse contexto. Então, esse é um outro princípio importante para se ter saúde. É muito interessante, eu vou trazendo essas coisas e me lembrando que em algumas vezes as pessoas falam: o senhor é médico, é psiquiatra, e a maioria dos médicos e dos psiquiatras, quando vão falar de saúde, falam de remédios. O senhor fala de ideias, de princípios, de afetos, de vivências, de relacionamentos. Não é que essas outras pessoas não saibam disso. Mas às vezes a gente é focado em ver que as nossas soluções estão nos comprimidos, nos xaropes, nos líquidos, nas medicações injetáveis, né? E, na verdade, os nossos remédios, como a gente falava há pouco, e que é essa expressão que o Oriente traz e que a gente precisa buscar, quando a gente tem uma submissão à natureza, a gente passa a entender o que a natureza ensina, a gente vê que os verdadeiros remédios são resultados dos nossos passos, dos nossos comportamentos, das buscas
que nós devemos fazer nesse caminho e que os remédios, eles são ajudas. Como eu falo muitas vezes, são muletas. Se eu não posso andar, que eu tenho que proteger as minhas pernas, ou eu tenho que algo me ajudar para que elas, não tendo a fortaleza que precisa, elas caminhem, eu preciso de uma muleta. Mas se eu fizer uma fisioterapia, se eu fizer exercícios que recuperam, se eu trabalhar todo esse processo de coordenação motora e mental, eu vou chegar ao momento que eu não vou precisar de muletas. E aí eu vou estar caminhando numa outra esfera de caminho para falar de saúde. E eu tenho optado a falar sobre essa esfera porque eu acho que ela pode trazer inúmeras vantagens, inclusive facilitar as nossas respostas aos medicamentos que nós temos que tomar. Porque é isso que as pesquisas têm mostrado, que quando nós nos ocupamos com a espiritualidade da criatura, nós adoecemos menos. Se nós adoecemos, nós nos recuperamos mais rápido. Que nós saímos em melhores condições. Que a gente tenha uma perspectiva de vida e uma perspectiva de vida mais saudável. Então, todo esse contexto não é um contexto de crença religiosa simplesmente. É um contexto de saúde que a própria Universidade de Harvard foi desenvolvendo técnicas e ferramentas a partir desses conhecimentos para oferecer melhores condições de saúde para as pessoas. O taoísmo, ele traz um outro ponto de reflexão muito interessante. Ele diz assim: as palavras verdadeiras não são agradáveis. E as palavras agradáveis não são verdadeiras. Isso não significa que um relacionamento social, as pessoas têm que se tornarem desagradáveis. Não é isso. E o que ele está dizendo é que a nossa fala, o nosso posicionamento, se ele está preenchido de verdade, ele não vai ser agradável para as pessoas que não estão buscando isso. Uma prova real disso na história, 2 exemplos que a gente traz aqui, é a fala de Sócrates, que movimentava através da sua técnica de trabalho a busca da verdade, e isso não agradava e não agradou os poderosos da Grécia, que resolveram matá-lo, envenenando-o com cicuta. E o próprio Cristo, que as palavras dele, embora refletissem o tempo todo os ensinamentos judaicos, elas não foram agradáveis porque elas eram cheias de verdade. E nós gostamos muito de ilusão. Nós gostamos de elogios,
nós gostamos de bajulação da vida, nós gostamos que as pessoas até optem por mentir se aquilo preencher a nossa vaidade e o nosso orgulho. Então, palavras que se preenchem de verdade, elas não são agradáveis. Porque a verdade é o que a gente menos quer entender. O que se vive hoje das ideologias extremistas na Terra é uma situação onde as pessoas não querem ouvir a verdade. Há um princípio, não é um princípio do taoísmo, mas está presente, é um provérbio chinês, que ele diz assim: numa discussão existem 3 lados: o meu, o seu e o certo. A verdade não é o que eu quero. A verdade não é o que o outro quer. E quando a verdade se expressa, a gente não dá conta de conviver com ela, porque ela não agrada essa postura que a gente prefere de viver numa busca de ilusão. Uma ideia, que ela se reflete em muitas culturas, mas ela está presente no Tao, ele diz assim: quem conhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência. E quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Então, quando conta a história que Sócrates, depois de ter procurado a pitonisa de Delfos, tinha dito a ele que ele era o homem mais sábio do mundo. E ele se considerava uma criatura ignorante. E ele saiu procurar na Grécia pessoas que fossem sábias. E à medida em que ele foi caminhando, ele foi se frustrando porque ele não achava a sabedoria nos lugares onde que ele acreditava que ia encontrar. E ao retornar no templo de Delfos, que ele fala sobre isso, ele diz: a partir de tudo que eu vi, o que eu sei é que nada sei. E diz a tradição que a pitonisa teria dito para ele: e é por isso que sois o mais sábio dos homens. Então nós temos que reconhecer a nossa ignorância, que a gente não sabe tudo. Quando nós reconhecemos que nós não sabemos tudo, a gente é cheio de achismos, a gente vive de ilusão, que eu sei, que eu posso, que eu tenho. O que eu tenho? Às vezes eu durmo milionário e acordo na miséria. Então, quem verdadeiramente é sábio é aquele que reconhece a sua ignorância. Isso também não significa que ele não percebe o seu conhecimento, mas que ao entender a presença da ignorância, ele aprende que ele deve respeitar o outro e viver com o outro de uma maneira mais digna, porque o outro, em alguma perspectiva,
ele sabe mais do que ele e merece o respeito por isso, por esse lugar. Há uma fala dele, né, do taoísmo, que diz que aquele que sabe não fala. Aquele que fala não sabe. Então, eles premiam, né, têm uma visão melhor da criatura que evita, né, esse lugar onde muitas vezes o que a gente fala amanhã não é a realidade mais. Então, se a gente sabe, a gente também sabe que tem muitas coisas que nós desconhecemos e que é preferível ter o cuidado de não querer ser o Senhor do saber, porque quem quer ser o Senhor do saber é, na verdade, o Senhor da ignorância. Há um outro princípio que ele fala de uma visão saudável, que ele diz assim: a libertação do desejo conduz à paz interior. E desejar, né? Eu falei assim, então a partir de hoje eu não devo desejar nada? Não é isso que ele disse. O que diz o princípio é que nós devemos nos libertar da prisão do desejo. Porque quem vive focado num desejo, ele é um prisioneiro. Porque a vida dele depende dessa realização. A vida dele depende de alcançar o objeto ou a situação do seu desejo. Então, nós vamos ver que não é que nós não podemos desejar. O que ele nos diz é que nós não devemos viver presos a esse lugar. Porque quem vive na busca incessante de uma realização, ele não consegue adentrar para ele e ter paz interior. Eu, sempre que falo sobre isso, eu tenho cuidado de lembrar que isso é uma busca, inclusive minha. Eu não falo do lugar de quem realiza. Eu falo do lugar de quem crê. Quem sabe, faz. Não precisa falar. Quando nós falamos, nós estamos buscando aprender. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizer as coisas, o primeiro a ser brindado, a ter um ganho, sou eu. Porque ao reescutar essas coisas, eu reflito mais profundamente. A primeira vez que eu li aquela frase, que as palavras verdadeiras não são agradáveis, eu pensei, nessa situação que a gente teria que ser curto e grosso dizer para as pessoas. E posteriormente, refletindo e vendo o que é verdade, palavras verdadeiras dentro de uma linguagem bem poética do Oriente, porque essas traduções para a nossa língua empobrecem o ensinamento taoísta, são palavras cheias de verdade. O budismo fala que nós sofremos porque nós vivemos na ilusão. E eu penso que mais do que isso, é porque a maioria de nós foge da verdade. Então, nós precisamos nos libertar
né, da prisão do desejo. Quem acredita que ser feliz é ter dinheiro, ele vive preso ao dinheiro, desculpe, ao dinheiro, mesmo quando eles vivem na miséria. Eles são tão presos ao dinheiro quanto as pessoas ricas que têm medo de perdê-lo. E o sofrimento, eu acredito que não seja diferente. Essa forma de ver e buscar saúde, ela não interessa a grande maioria das pessoas. A gente acompanha quando a gente fala de coisas mágicas, fala de remédio, fala de coisas que enche o pensamento, mas não enche o coração. A gente tem uma audiência maior, uma plateia maior, eu falo, né, há mais de 40 anos para o público, e quando a gente fala de coisas que são profundas, que são verdadeiras, é muito pouca gente que quer isso. Então, por quê? Porque a gente está preso num desejo, a gente não quer sair desse lugar. E quando se diz que para se ter paz interna, eu não posso ficar preso aos desejos, as pessoas acham isso um absurdo. Porque a gente está aqui para ficar rico, para ser o primeiro na escola, o primeiro no serviço, o primeiro na sociedade, que a gente ter tudo isso, né? E é muito importante se perguntar, será que essas pessoas são felizes? Há uma observação muito real. Você vê um chefe de Estado entrando no mandato dele e saindo do mandato dele. 4, 5 anos, 6 anos de mandato, depois ele sai envelhecido. Ele sai desvitalizado. O que era para ele o desejo maior de estar ali, né, mesmo que ele não tenha consciência, ele descobre que ao invés de ser senhor, ele vira escravo. E escravo de inúmeras coisas extremamente complicadas. Nós estamos chegando no nosso tempo, né? E nós sabemos que o taoísmo tem muitas coisas para trazer para a gente, inclusive coisas práticas, né? E nós vamos retomar no momento exato essa visão que o Oriente nos traz, que hoje nós trouxemos no campo da reflexão, para coisas que são práticas que nós podemos fazer para vencer esse lugar. Então nós vamos dar continuidade à nossa conversa num sentido mais prático. Então, se você achou que é importante, que isso trouxe para você ideias importantes e que isso pode ajudar as pessoas no sentido prático, eu te aguardo na nossa próxima terça-feira para a gente poder continuar falando sobre o que o Oriente nos traz para que a gente tenha saúde. Mas o que é importante é o que a academia e a medicina trazem.
a filosofia e a prática oriental, ela é mais antiga que tudo isso que nós vemos. E ela sustentou povos com saúde, com buscas, com as limitações que durante muito tempo a medicina ocidental também viveu. Né? Nós não temos que dizer que uma é melhor que a outra. Elas trazem ângulos diferentes e se esses ângulos se complementarem, a gente terá mais saúde. Lembrar a vocês que essa live ela não fica gravada no nosso Instagram. Ela está sendo gravada, a equipe vai editar e ela vai para o nosso canal no YouTube. Dr. Roberto Lúcio, um canal de saúde mental e espiritualidade. Entra lá, conhece o nosso canal. Nós temos centenas de lives, entrevistas, workshops, aulas que podem ajudar a você refletir sobre esse tema, né? Vai lá e se inscreva e marque o sininho da notificação, porque todas as semanas nós temos um novo material e você vai ser notificado para estar conhecendo. Nós estamos aí agradecendo aqueles que estiveram conosco, as pessoas que começaram a nos seguir. Um beijo para todo mundo. Uma boa noite para quem está ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem nos vê no vídeo.